Empatia na liderança. O quanto que a empatia é importante quando você atua como gestor, como coordenador, como CEO, como diretor, como gerente. Qual o papel da empatia num papel de líder, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Eu sou Marie Bendelac, especialista em desenvolvimento de líderes, referência em comunicação não violenta, principalmente no mundo corporativo. Eu tenho especialização também em transtornos de personalidade, narcisista, antissocial, então eu entendo bem de relacionamentos. E quando a gente fala em relacionamentos, a empatia realmente está no cerne da questão. Então sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu vou fixar aqui o tema da live, empatia na liderança. Enquanto isso, coloque seu nome aqui nos comentários e me diz de onde você está assistindo essa live. Se você está assistindo o replay, diz o horário que você está assistindo e de onde, né? Eu acho bem interessante. Então, de onde você é? Empatia na liderança, será que isso é importante? Então, uma coisa que eu percebi nos últimos anos, em função de diversos desafios nos meus relacionamentos profissionais e também pessoais, né? Eu acho que todos os relacionamentos acabam trazendo desafios, né? Olá, pessoal, tô vendo aqui algumas pessoas que estão entrando. Cláudia, de Fortaleza. Carlos Henrique, tudo bem, Carlos Henrique? Olha, eu espero que vocês fiquem até o final. Eu vou buscar ser breve hoje, tá? Então, vou buscar ser bem objetiva, mas eu quero falar sobre esse tema que realmente é muito, muito fundamental. O que eu descobri, então, nos últimos anos, em função dos desafios nos meus relacionamentos? Que a falta de empatia é uma das piores coisas. Se você parar para pensar, é uma das coisas que mais causa sofrimento, tá? Quando eu digo uma das piores coisas. Então, por que conviver, lidar com pessoas narcisistas ou psicopatas causa sofrimento? Por que conviver ou lidar com pessoas narcisistas ou psicopatas, que eu sei que a maioria que me assiste há um tempo já entende um pouco desse tema e tem também vivências, né, com esse tipo de perfis, por que causa tanto sofrimento? Justamente pela falta de empatia. Então, se a falta de empatia causa sofrimento, a falta de empatia é algo que é um tipo de violência. Não é que a gente pensa em violência, a gente pensa geralmente em agressão, em agressividade, violência física, xingamentos, coisas assim mais, né? A violência parece que é uma coisa visível. Só que a gente pode ser violento na ausência de algumas coisas. A ausência de comunicação, a ausência de empatia, né? A ausência de compreensão, a ausência de acolhimento, a ausência de respeito. Faz sentido, gente? Né? Na ausência de algumas coisas, a gente pode ser também violento e então causar um sofrimento, né? Então a violência, ela não está apenas em comportamentos agressivos e visíveis. Uma pessoa que te ignora durante um mês, que te deixa no gelo, no vácuo, isso vai provavelmente te causar um sofrimento se você gostaria de falar com essa pessoa, né? Então, a ausência de comunicação pode ser tão violento quanto algum xingamento, por exemplo. Às vezes você até prefere que a pessoa te xingue do que ela te ignore, certo? Então, a falta de empatia é algo que causa muito sofrimento quando as pessoas estão precisando dessa empatia, desse colo, desse acolhimento. E como é que a gente deve lidar com isso quando a gente atua numa posição de liderança? O que vocês acham? A empatia é importante para a liderança? Ou será que é algo que, pelo contrário, prejudica um líder quando ele
acaba sendo empático? Então a resposta é bem simples. Tudo é uma questão de equilíbrio. Quando você tem empatia em excesso, você pode acabar se prejudicando. Tanto com pessoas normais, vamos dizer, pessoas do bem, né? Pessoas que não têm má intenção, mas que podem abusar do seu excesso de empatia. Como você pode ser prejudicado por pessoas que aí sim têm intenção de te manipular, têm intenção de abusar, de te subjugar, de te dominar. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, gente. O excesso de empatia não é legal. Mas também não ter empatia o suficiente, ou não saber demonstrar empatia. Porque não basta ter empatia. Tem que saber demonstrar. Essa é uma das coisas que eu mais falei na minha palestra para 50 líderes numa grande empresa semana passada. Não basta você ter empatia ou ter capacidade de empatia. Você precisa saber demonstrar empatia para as pessoas. Tá? Deixa eu só ver assim alguns comentários. Eu tô vendo aqui algumas pessoas colocando algumas coisas. Faz sentido o que eu falei até agora? Que a falta de empatia é uma das coisas que mais causa sofrimento? Vocês já perceberam isso? Coloca sim nos comentários se você já percebeu que a falta de empatia te causa sofrimento. Tem a Marli de Minas Gerais aqui. A Romina Paula, professora, que eu vejo que ela assista todos os stories. Eu vejo vocês, hein? Eu vejo quem assiste meus stories. Vocês acham que não? Eu vejo quem tá aí direitinho acompanhando no perfil, tá? Tá. Aliás, escreve aqui story. Escreve story no comentário se você costuma assistir meus stories. Tô curiosa aqui, saber quem aqui costuma consumir e assistir o conteúdo que eu coloco nos stories. A Alessandra tá colocando aqui. Sim, tem pessoas que são intencionais em fazer isso. Sim, exatamente. Tem pessoas que prejudicam intencionalmente, tem pessoas que puxam o tapete. No mundo corporativo tá cheio, né, de pessoas que a gente chama de tubarões. Os tubarões que não têm princípios morais, não têm princípios éticos, estão dispostos a tudo. São cobras, tubarões, enfim, tem vários nomes de bichos para identificar esses perfis de pessoas que querem crescer e estão dispostas a prejudicar o outro para os seus próprios interesses. Então, com essas pessoas, com certeza o excesso de empatia vai ser algo que pode te prejudicar muito. E com pessoas, entre aspas, quando eu digo normal, né? Ninguém é normal, vamos dizer, né? Mas pessoas que não têm essa má intenção, né, de prejudicar, você pode cair na síndrome do salvador, quando você tem um excesso de empatia, né? De querer fazer pelo outro, de querer salvar o outro a qualquer custo, né? Querer evitar que o outro sofra, e então por isso você pode então assumir responsabilidades que não são suas. Gostaria de poder enviar um vídeo que acabei de passar. Aí não sei do que se trata. Sim, tem pessoas que fazem isso. Sim, story. Vou mais ao feed. Alessandra Machado consome mais no feed. Olha, os stories são bem diferentes do feed. Então eu recomendo que você, se você não costuma assistir meus stories, que você procure lá, porque eu posto muito mais coisas nos stories do que no feed, tá? E aí você pode ativar as notificações para receber os stories, lives e conteúdo do feed. Ok, a Cláudia assiste, a Carla, sim, a minha cachorrinha. Síndrome do Salvador é complicado. Sim, eu falo assim de 3 papéis muitas vezes que todos nós acabamos ocupando, né? São jogos psicológicos. O jogo do salvador, da vítima
e do perseguidor. Então, alguém tipicamente que não demonstra empatia facilmente vai ser colocado no papel, ou vai se colocar no papel de perseguidor, né? Porque você vai ser uma pessoa de repente muito crítica, pouco compreensiva, pouco empática, pouco tolerante, e aí vai cair nesse síndrome do perseguidor. Já a pessoa que tem um excesso de empatia, ela quer geralmente muito proteger as pessoas, ela não suporta ver os conflitos, ela não suporta ver as pessoas sofrerem, e ela cai nessa síndrome do salvador, né? Se você tem, então, a síndrome da boazinha, do impostor e do salvador, tá frito, né? Você precisa desenvolver o que? A assertividade, tá? Tem muitos líderes, gente, eu tô acompanhando CEOs, homens CEOs de multinacionais, tem síndrome do impostor, tem síndrome do bonzinho, tem esse excesso de preocupação em machucar o outro, não ousa falar, então não tem às vezes assertividade, demora muito para dar um feedback negativo. Isso não é somente exclusivo assim, de mulheres ou de pessoas que têm posições mais baixas. A gente vê isso em todos os níveis de liderança, tá? Então, conseguir calibrar a sua empatia é fundamental. Manter a humanidade, mas não pode ser demais, senão as pessoas vão te alugar, senão você acaba fazendo pelos outros, você acaba se sobrecarregando, você acaba sendo abusado, você pode ser manipulado por pessoas mal intencionadas, né? Pelas cobras, pelos tubarões. É isso. E agora, uma coisa que eu quero passar aqui. Como é que se não basta ter capacidade de empatia, mas tem que saber demonstrar empatia, como é que você demonstra empatia? Alguém aqui conhece o método Conecta? Escreve Conecta nos comentários se você conhece, já ouviu falar do método Conecta. Escreve Conecta, tô aqui, tá? Não vou para a próxima colocação enquanto vocês não escreverem. Quem já ouviu falar do método Conecta, escreve aqui nos comentários. Escreve aqui nos comentários. Carla, chega, Carla. A Carla está se expressando. A Lourdes conhece. Escreve aqui nos comentários a palavra Conecta se você já ouviu falar do método Conecta, o meu método de comunicação não violenta e empatia. A Cláudia sim, Rosane sim, olha que legal, várias pessoas aqui. Lourdes sim, Willy. Quem mais já ouviu falar do método Conecta? Coloca aqui para mim nos comentários. Escreve aí nos comentários. E lembra, enquanto as pessoas estão digitando aqui, clique na setinha para encaminhar esse vídeo para mais pessoas, por favor. Aqui, a Marli está dizendo: estou sofrendo um golpe financeiro por um falso salvador. Isso chama estelionatário. É um estelionato financeiro, né? Tá cheio. São lobos em pele de cordeiro. Chegam na sua vida, são venenos em frasco de remédio. Voltei. Me libertei da minha cachorrinha. Bom, então o método Conecta é a solução para você que quer saber demonstrar empatia. Por que é importante saber demonstrar empatia e não ter somente a capacidade de empatia? Porque se você tem a capacidade de empatia, mas você não sabe demonstrar esse acolhimento, as pessoas não vão... você não vai gerar confiança, você não vai gerar abertura das pessoas, você não vai conseguir criar esse vínculo tão importante entre líder e liderado, né? Então, a relação entre o líder e o liderado é a coisa mais importante, a qualidade da relação. A conexão entre o líder e o liderado é o que faz com que
aumenta o engajamento. E, na verdade, o maior fator, né, de aumento de engajamento e motivação nas empresas é a questão da confiança do liderado com o seu líder. A confiança. E através da capacidade de demonstrar a empatia, você pode gerar esse vínculo de confiança com seus liderados. Então, sim, a empatia na liderança é algo fundamental. E como é que é isso, Marie? O que é demonstrar empatia? Demonstrar empatia é não somente saber ouvir, como saber reformular o que você ouviu o outro falar. E quando você ouve com empatia, você aprende a não julgar. O julgamento é que afasta as pessoas. As pessoas não gostam de se sentirem julgadas. Julgar as pessoas é o que mais afasta. E a nossa mente foi meio que programada para avaliar, julgar o tempo todo. Então, cuidado, você hoje sabe disso, precisa saber gerenciar os seus pensamentos críticos e aprender a deixar o julgamento de lado quando você ouve alguém. Então, se uma pessoa vem te contar uma situação difícil, por exemplo, eu já ia cometer esse erro lá atrás se eu não tivesse conhecimento, por exemplo, da questão da empatia do método Connect. Por mais que eu tenha capacidade de empatia, eu não tinha aprendido a demonstrar. Depois que eu aprendi, mudou tudo. Tem um dia uma funcionária minha que mandou mensagem dizendo que ela não poderia vir trabalhar porque tinha acabado de falecer a mãe dela. No automático, no modo automático, antigamente eu teria feito o quê? Assim, eu até tive vontade na hora de mandar mensagem e dizer, nossa, bom, meus sentimentos, e você acha que você volta quando? Ou você vai ter aqui amanhã, porque a pessoa tinha coisa para resolver, né? Mas com a consciência dessa necessidade de empatia, eu segurei naquele momento. Eu falei, não vou perguntar isso agora. Vou deixar passar um tempo. Primeiro meus sentimentos, primeiro demonstrar acolhimento e empatia. Mais tarde, depois, eu vou perguntar quando que a pessoa volta, quando é que essa pessoa vem amanhã, enfim. Entendeu? Oi, Maria. Então, a capacidade de demonstrar empatia é dizer, em outras palavras, eu te entendo. Mas não é dizendo eu te entendo que você demonstra empatia. Como é que é isso? É você aprendendo a reformular, checar. Ó, vou explicar aqui rapidamente o método Connect, tá? O método Connect tem 7 passos. Você vê aqui são 7 letras. C-O-N-E-C-T-A. 7 letras, 7 passos. O primeiro C do método Connect é a curiosidade. Então, é aprender a ouvir com curiosidade, com a mente aberta. O de ouvir. N de não julgar. E de empatizar. Aprender a ouvir com empatia. E o segundo C do Conecta é o que eu chamei de checar. Então, você vai checar o que você ouviu a pessoa falar. Então, por exemplo, eu tive esse caso quando eu era gestora de RH. Eu era head de RH no meu último emprego. E eu recebi uma mulher, uma colega, a diretora, que, segundo ela, estava sofrendo um assédio de um outro diretor. Um assédio mais moral, tá? Ele fazia piadas bobas, enfim, sempre coisas absurdas. Tinha, sei lá, enfim, não vou nem falar para não criar polêmica aqui. Mas, então, um dia, ela chega na minha sala, essa diretora, e ela veio falar comigo, chorando. Eu não aguento mais, eu quero pedir demissão. O fulano fez isso comigo, falou isso comigo. Falei, tá, deixa eu entender. O que o fulano falou com você? Antes de você pedir demissão, me explica a situação. Ela falou,
Eu cheguei aí de terno, ele falou pra mim, você se vestiu de sapata hoje? Ele achou que era engraçado. E ela levou muito, ela recebeu muito mal, entendeu? Isso magoou ela muito. E então, quando ela me contou essa história, eu fiz o checar. Eu ouvi sem julgar, demonstrei acolhimento, eu não interrompi ela, então você tem que aprender a ouvir sem interromper. E eu reformulei então o que ela me falou. Eu falei para ela, então eu entendi que quando você chegou no escritório, né, o fulano falou para você, você se vestiu de sapato e você ficou muito magoada com isso, né? Isso te atacou assim, como se fosse um ataque pessoal. É isso? Ela falou, é. Então parece bobo, você vai pensar, mas eu estou repetindo a mesma coisa que a pessoa falou? Mais ou menos, você repete, reformula com algum acréscimo, com alguma coisa que possa acrescentar, né, mostrando que você está realmente ouvindo, que você tem interesse em compreender a pessoa. Então, quando você faz essa reformulação, gente, isso é ouro que eu estou falando para vocês, tá? Porque a grande chave está nesse checar, está nessa reformulação, para você realmente demonstrar empatia. Então, quando você fala isso, então, ele falou isso, você se sentiu magoada, isso te atacou pessoalmente, você se sentiu desrespeitada, é isso? Ela falou, exatamente isso. A pessoa, quando ela ouve você reformular, ela tem certeza que você ouviu, você prestou atenção e você a compreendeu. O que as pessoas precisam é se sentirem ouvidas e compreendidas. Isto é a necessidade de empatia, se sentir ouvido e compreendido. Quando você não se sente ouvido, não se sente compreendido, isso dói, né? Então, essa capacidade de demonstrar empatia é através do checar, do segundo C do método Conecta, tá? É um método que eu criei, um método de comunicação não violenta e empatia, que eu aplico principalmente nas empresas com liderança, mas também tem um curso online onde você pode aprender esse método, qualquer pessoa pode ter acesso ao método, tá? Então, na liderança, sim, faz toda a diferença você aplicar esse checar. Inclusive, eu contei em outra live como é que eu usei isso numa situação bem delicada de feedback negativo e de demissão, né? Isso fez toda a diferença. O Thomas está fazendo uma pergunta aqui. Thomas, grande profissional, Thomas Marzano. Marie, existe diferença entre empatia e simpatia para os líderes? Absolutamente. Excelente pergunta, né? A simpatia é ser gentil. Oi, tudo bem? Gentil, educado, né? Então, são duas coisas diferentes. Ser simpático não tem a ver com ser empático. Aí eu posso dizer, eu te entendo, coitado, né? Eu estou sendo simpática, mas não estou sendo empática. Empático é você identificar e expressar o que a pessoa sente e precisa. São duas coisas, tá? Sentimentos e necessidades. Sentimentos e necessidades da pessoa. Então, no caso, eu demonstrei empatia para essa mulher, eu não falei, eu te entendo, coitado, nossa, realmente que absurdo dele ter falado isso. Isso seria simpático. Mas a empática foi, eu entendi, você chegou, ele falou isso e você se sentiu magoada, né? Isso atacou você pessoalmente, você sentiu uma falta de respeito, né? Então, no caso, o sentimento era magoado e a necessidade era de respeito. Eu verbalizei isso, ela não tinha verbalizado isso, né? Ela estava chorando, disse, é absurdo, ele falou isso pra mim, né? Eu quero pedir demissão. Ela não tinha externalizado o sentimento dela, nem a necessidade. Mas como eu aprendi a desenvolver esse vocabulário dos sentimentos e das necessidades, que é o que a gente aprende na comunicação não violenta e no método Conecta, eu consegui expressar isso para ela. Isso gera um alívio. Quando você demonstra empatia,
você gera um alívio, isso gera um alívio no coração da pessoa. Quando você recebe a empatia, isso gera um alívio no teu coração. Só você lembrar de uma situação agora em que alguém realmente te demonstrou uma compreensão, um colo, um acolhimento do momento difícil, né? Então, na liderança é fundamental, mas não somente para acolher as dores, né? Eu, como líder de RH, acabei nessa situação tendo um papel fundamental de acolhimento dessa pessoa que queria pedir demissão por causa de uma série de piadas que o outro diretor fazia. Graças à empatia, graças ao que eu devolvi para ela, ela conseguiu se acalmar. E no lugar de cair no papel de salvador, lembra que eu falei no início? Os 3 papéis, salvador, vítima, perseguidor. Se eu caio no papel de salvador, eu estou colocando o outro em posição de vítima, não estou empoderando. Não é legal você querer salvar ao ponto de resolver para o outro. Você tem que saber ajudar de uma forma saudável, não salvando o outro. Não salvando. Que é uma falsa ajuda, é uma ajuda que no fundo desempodera a pessoa, tá? Então você tem que saber empoderar, e a empatia ela empodera, porque ela devolve para a pessoa a capacidade de resolver a situação. Aí eu falei, para não cair na síndrome do salvador, eu falei para ela, tá? E o que você gostaria que eu fizesse? Você quer que eu converse com ele? Você quer que eu converse com vocês dois? Porque eu poderia cair no prato cheio e falar assim, desde que eu resolvo, eu vou falar com ele. Mas ela falou pra mim, não, eu acho que ter conversado com você me ouvir, já me ajudou muito. Eu tô agora entendendo e eu acho que eu vou conversar com ele. Eu vou expressar pra ele como eu me senti. Eu vou falar da minha necessidade de respeito e que eu quero que ele pare de fazer essas piadas. Eu falei, perfeito. Eu não precisei me meter. E não seria tão legal eu me meter. Agora, ela se empoderou através da empatia. Então, como RH, isso faz toda a diferença. Todo RH precisa ser empático. Isso, com certeza. Todo líder precisa ter empatia, lógico. Mas acho que no RH mais ainda, porque o RH recebe muitos problemas, né? Não é assim? Tem alguém aqui que trabalha no RH? Tô vendo aqui também um comentário. Essa palavra empatia é muito falada, mas jamais posso imaginar o que o outro passou. Mas com minha vivência, nunca será nem um quarto da realidade do outro. Perfeito. Mas o importante não é você ter passado pelas mesmas coisas ou sentir a mesma dor da pessoa. Você não precisa sentir a mesma dor para demonstrar empatia. Eu não precisei me sentir magoada que nem essa diretora que recebeu aquele comentário idiota, para devolver empatia para ela, para demonstrar empatia para ela. Entende? Né? Faz sentido? Quando você tem a técnica, mas assim, demonstrar empatia não é você usar a técnica de forma fria, você tem que usar com coração, com intenção genuína, né, de demonstrar acolhimento, compreensão. Então, você se sentir sensibilizado é o suficiente, né? Você sentir compaixão, mas você não precisa sentir a mesma dor da pessoa. Tá? Tô vendo aqui se tem mais comentários. Só um minutinho. Para quem tá fazendo sentido tudo isso, enche de coração para o Instagram mandar para mais pessoas. Perfeito, Thomas. É isso aí. Põe corações e clica na setinha para mandar para mais pessoas. Então vamos lá. Só ver se tem mais. Então respondi, Thomas, né? A diferença entre empatia e simpatia é muito diferente ser gentil de ser empático. E a gente faz muitas coisas para ser gentil, inclusive lá no meu treinamento para lideranças e palestras também, quando eu faço palestras sobre empatia e o método Conecta, eu mostro pelo menos 6 coisas que a gente faz que são obstáculos para a empatia. Então, por exemplo, você querer diminuir a dor do outro, meio que minimizando, dizendo assim, isso não é nada, vai passar, ai querido, deixa pra lá. Tipo,
sei lá, imagine que um amigo seu, um colega seu vem falar, nossa, que absurdo, acabei de ser mandado embora, depois de tanto tempo, tanta dedicação que eu dei para essa empresa, me mandaram embora. E aí você pode dizer assim, para minimizar a dor do outro, isso não é ser empático, tá? Eu justamente estou falando de o que não é ser empático. Você pode falar assim, poxa, mas realmente que idiotas, né? Poxa, mas sabe o quê? Com o currículo que você tem, daqui uma semana você tem outro emprego. Esquece, não esquenta a cabeça. Isso não é importante. Mas para a pessoa, de repente foi tudo para ela, perder esse emprego, essa vaga, enfim, essa posição. Então, você não sabe como isso toca o outro. E quando você tenta minimizar a dor do outro desta maneira, tentando diminuir o problema, isso muitas vezes pode doer mais ainda. Gente, eu vivi isso demais. As pessoas falando para mim, Marie, esquece, isso não é importante, deixa pra lá. E aí isso pra mim era muito importante. Algumas coisas que eram muito importantes, as pessoas falam, isso não é importante. Então eu não me sentia compreendida, não me sentia acolhida. E o que faz? Isso faz assim, gera uma dor maior ainda. Você já tem a dor do problema. Quando as pessoas não te dão empatia, isso aumenta a dor. Vocês já repararam isso? Então um líder que não é empático, ele pode piorar também a condição de uma pessoa, né? E a gente faz assim, eu gosto de usar também o exemplo das crianças, embora a gente tá falando de líderes, mas eu acho que todo mundo, né, que tem filho sabe bem disso. Imagina a criança cai e arranha lá o joelho, aí fica chorando, aí você fala assim, não é nada, já passou, né? Assim, a gente quer, com a compaixão, a gente quer diminuir a dor do outro. Mas o que poderia ser mais, talvez, eficaz? É você abraçar, vem cá, doeu, entendo, realmente dói, nossa, cair é difícil, né? Dói muito. Mas assim, aí você oferecer um colo, né? Você dá um acolhimento. Então é melhor do que, isso não é nada. A pessoa tá chorando, tá com dor, né? Seja uma dor emocional ou física. Não adianta dizer que isso não é nada. Que mais? O Thomas está colocando aqui, Marie distribuindo ouro em pó na live. Pois é, por isso que eu acho que eu botei a blusa a blusa solar hoje, pela cor do ouro. O que mais? Estou vendo aqui. O Thomas, seu método Connect deveria fazer parte da grade das faculdades de administração. Acho que de faculdade de psicologia, de administração, de gestão, com certeza. Me ajudem, me ajudem. É que tanta coisa para fazer que eu não dou conta de fazer essas coisas, mas eu já pensei muito, né? Inclusive, já dei aula, né, em pós-graduação de mediação, mas na época eu era de comunicação não violenta sem o método Conecta. Então, assim, a pandemia bagunçou muito. Eu entrei no Instagram, na internet, e aí minha vida nas faculdades, nas empresas, só agora que eu estou retomando esse movimento todo, né? Mas é uma boa ideia, sim. Eu estou vendo, inclusive, para ter a certificação do MEC lá no Método Conecta. Então, me aguardem, que vocês vão poder se beneficiar muito, tá? O Will está escrevendo aqui, é só você se colocar no lugar do outro. Sim, e às vezes a gente não consegue se colocar de fato no lugar do outro, mas a gente pode demonstrar através do método, né, através dessa reformulação. Que mais? Alguma pergunta, pessoal, sobre a empatia na liderança? Aproveitem agora, tá? Aproveitem agora, empatia na liderança. Como é que você pode usar a empatia? A empatia ela é muito importante também com os clientes, tá? Então, um líder de vendas, um líder comercial, ele precisa absolutamente saber demonstrar empatia para seus clientes. Um cliente, por exemplo, que está insatisfeito, que está com raiva, que está irritado, é importante você poder saber acolher, né?
E então ouvir essa pessoa, ouvir esse cliente, e não julgar, não criticar ou não ficar na defensiva, né? Então, você poder demonstrar empatia através da reformulação e de uma escuta com uma curiosidade genuína, isso faz toda a diferença, acalma e desarma qualquer um, tá? Tininha, trabalho com vendas, como devo agir? Então, em que tipo de situação? Porque tem as negociações de vendas, em que também o método Conecta ajuda muito, porque você precisa ouvir, para vender você precisa ouvir mais do que falar. Sim, eu entendi, Tininha, como agir com os clientes, mas em que tipo de situação? Numa negociação ou quando um cliente está reclamando? Em que tipo de situação você gostaria de saber como usar o método Conecta com eles? E outras pessoas podem perguntar, tá? Aproveitem para colocar suas perguntas. Como deve agir com os clientes? Obrigada, Fabiana. Live muito especial. Que bom. Então, quando um cliente reclama, você vai começar exatamente com o primeiro C do método Conecta, com a curiosidade. O que você precisa desenvolver? A curiosidade de descobrir o que aconteceu, mas não de maneira racional. O que aconteceu na cabeça da pessoa e no coração da pessoa. Como a pessoa está se sentindo. Então, não fique presa assim à história. Mas como? Mas o que aconteceu? Como? Se conecta com o sentimento da pessoa. Às vezes pode ser uma besteira para você o que aconteceu, mas para a pessoa é uma coisa importante. Entendeu? Então, não é importante o que você pensa, o seu julgamento. O que é importante é o que a pessoa sente, o que o seu cliente sente e qual dor ele está sentindo. E a partir dessa dor, você precisa identificar qual a necessidade desse cliente. Ele precisava de mais respeito, ele precisava de agilidade, ele precisava de quê? Né? Então, aprenda a identificar sentimentos e necessidades. E aí eu trabalho com uma ferramenta, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Uma ferramenta do método Conecta. Que é essa roda de necessidades e a tabela de sentimentos. Quando eu dou treinamentos nas empresas, eu distribuo essa ferramenta. Também no curso online do Conecta 21, do método Conecta, você tem essa ferramenta disponível, tá? E nos meus destaques também, já é bem antigo, faz tempo que eu coloquei lá, mas tá lá, acho que talvez no método Conecta, em cursos, mas eu já coloquei essa ferramenta, que é a roda de necessidades humanas. Deixa eu ver aqui. Então você tem várias necessidades, né? Necessidade de respeito, compreensão, aceitação, conexão, empatia, ser ouvido, necessidade de reconhecimento, necessidade de apreciação, de segurança. Talvez, se a gente está falando do cliente que ficou pé da vida, por exemplo, que está reclamando. Pode ser que o filho dele tenha caído por uma questão que, sei lá, deslizou. O chão escorregou no chão que estava molhado. E aí o cliente está pé da vida, vai reclamar com você porque o filhinho caiu por causa do chão molhado. E aí o cliente está com raiva, está revoltado, está indignado. Por quê? Porque ele precisava, de repente, de segurança para o filho dele. Entende? Então, você precisa entender qual a necessidade por trás desse sentimento, né? E aí, se você falar, entendi, então o senhor está com muita raiva, muito chateado por causa de repente, da falta de segurança para o seu filho, é isso? Realmente, eu poderia ter caído também, quebrado alguma coisa, né? Então você demonstra que você está tentando compreender e acolher aquilo. E aí não se assusta com a raiva do outro. Você precisa aprender a lidar com a raiva do outro. Sem medo. Quando alguém está com raiva, a única coisa que pode acalmar essa raiva é a empatia.
Então você só precisa aprender a demonstrar empatia. Como lidar com um cliente que está com raiva, ou qualquer pessoa que está com raiva, é empatia. Sempre vou colocando um parêntese, eu não estou falando daquela raiva da pessoa que grita para te subjugar, te dominar e te manipular, tá? Porque também tem essas pessoas que usam acessos de raiva para te dominar, te subjugar. A gente sabe disso, né? Mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, quando tem raiva, você vai acolher com empatia. Uma pessoa que você sabe que manipula, que é dominador, que tenta te subjugar através de acesso de raiva, você tem que aprender o quê? A colocar limite. Né, Patrícia? Porque os narcisistas ficam com raiva da vítima sem motivo. É a pergunta, né? Por que os narcisistas ficam com raiva da vítima sem motivo? Olha, tem vários motivos para isso, né? Mas uma coisa clássica é que as pessoas narcisistas costumam aprontar. São pessoas que não têm ética, não têm valores morais. Então, geralmente, se eles erram ou aprontam alguma coisa que tem consequência e que pode expor essas pessoas, que pode expor esses narcisistas, eles vão botar a culpa em alguém, porque eles não querem assumir a sua parte de responsabilidade, não querem assumir um erro, tá? É uma coisa fácil de ilustrar, de novo, embora a gente tá falando de liderança, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode ver muito nas relações pessoais, é a pessoa narcisista trair, e como ela se sente, ela sabe que ela fez uma coisa errada, para mudar o foco do erro dela, ela fica com raiva sem motivo da pessoa que é, entre aspas, a vítima, da outra pessoa, né? No trabalho pode ser a mesma coisa. A pessoa narcisista, o líder narcisista, ou a pessoa narcisista errou, vai ter uma consequência que pode custar a cabeça dele ou dela. Então, ela vai usar a raiva, botar a raiva com foco em alguém que ela considera a pessoa mais fraca, mais frágil para ela, mais vulnerável, mais fácil de manipular, né? Vai ser o bode expiatório, e aí vai mudar o foco do erro próprio para a pessoa que na verdade não fez nada, mas vai tentar culpar outra pessoa, né? Faz sentido? Vocês estão conseguindo ver isso? Alguém já passou por isso? Então essa raiva, né, falamos de fúria narcisista, é feita geralmente para manipular. Então, realmente, tem as pessoas que estão com raiva justificada e tudo mais, e que você precisa saber acolher com a empatia, né? Então, se uma pessoa está com raiva, grita com você, você precisa respirar, manter a calma e não se assustar com isso. Demonstrar escuta empática. Saber reformular até a pessoa acalmar. Muitas pessoas não tem muita perseverança e acham que ouvir uma vez e reformular uma vez, a pessoa já deve acalmar. Gente, às vezes leva um momento, né, alguns minutos. Então você vai reformulando e de repente a pessoa ainda está com raiva. Sim, realmente, meu filho poderia ter quebrado o braço, eu poderia ter caído, né? A pessoa continua botando para fora. E enquanto você ouve com calma, com empatia, deixa a pessoa botar para fora e vai reforçando, realmente, o senhor tem toda a razão, a senhora tem toda a razão. Isso vai acalmar as pessoas aos poucos, porque quando você não demonstra resistência, não fica se defendendo, a coisa acaba morrendo, né? Essa raiva, ela vai murchando, né? É isso. Então, pessoal, mais alguma coisa? Senão, eu acho que por hoje, né? Eu acho que eu vou parar por aí. A questão da empatia. Porque eu quero tentar fazer lives um pouco mais curtas, senão fica mais difícil assistir até o final, né? Então é isso. Método Conecta, tá? Que está disponível, inclusive, no curso online. Então, se você tiver interesse. E as coisas principais é que eu dou as palestras nas empresas. Então, se você
precisa de uma palestra para sua empresa ou um treinamento, um programa para lideranças, a gente pode fazer tudo isso com o método Conecta, tá? Desde uma palestra até um treinamento de um dia ou metade de um dia, até um programa para lideranças com uma continuidade, né? Um encontro por mês, por exemplo. Então, se você quer pedir um orçamento, é só você me mandar uma mensagem no direct que alguém da minha equipe vai te responder, ou eu, às vezes, eu vejo as mensagens e eu posso responder também diretamente se eu estiver disponível. Mas a maior parte do tempo é minha equipe que vê as mensagens, tá bom? Então, boa noite. Boa noite, quer dizer, se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo depois, lembra de colocar para mim nos comentários que horas você está vendo esse replay. E lembra, por favor, de encaminhar, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Um beijo e até breve.